Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje vamos meditar, refletir o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 28 ao 30, ao 31. Do 28 ao 31. Perigo das riquezas, promessas do centúplo. Depois eu vou trazer umas passagens, outras passagens do Evangelho e uma carta de São Pedro, a primeira carta de São Pedro. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, ninguém há quem tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou seu pai, ou mãe, ou filhos ou terras por causa de mim, por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casa, irmãos e irmãs, mãe, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos mostra, que a exigência do chamado de Jesus é, primeiro, desapego de si, renúncia da própria vontade para seguir, ou seja, morrer para o homem velho e estar no homem novo. Como? Em santidade. Segundo, este abandonar aqui de Jesus não está dizendo que é para você deixar os seus irmãos, sua mãe, seu pai, não. Ele está dizendo assim, não é para você ter um apego maior a isso, entendeu? Não é você ter um apego ao seu pai, aos seus irmãos, às suas irmãs, à sua mãe, não. Ele está dizendo isso aqui. Ele está dizendo assim, tem que ser desapegado dessas coisas, entendeu? É necessário a renúncia. Porque, de certa forma, os nossos parentes nunca vão entender esse chamado, Porque é necessário pregar o Evangelho por toda parte, no caso. Sem a renúncia dos bens, da família, como vou pregar em outros lugares? Como vou testemunhar a verdade do Evangelho? Então é necessário que exija essa renúncia. É claro que é necessário também não voltar atrás também, que tem essa parte, não voltar atrás. E aí ele dá a continuidade que quem não recebe já nestes séculos, quem não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, mães, filhos, terras com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Que se a gente for fazer uma exegese, o que ele está dizendo? Vamos ter novos irmãos, novas irmãs, novas mães, novos filhos e terra, Esses filhos podem ser filhos espirituais. Essas mães podem ser outras senhoras. Essas irmãs podem ser outras mulheres, pessoas e outros irmãos, Só que com um porém, a perseguição. Por que a perseguição? Porque você vai, de certa forma, incomodar onde você está, Claro que muitos não vão aceitar o Evangelho, mas outros vão te perseguir, outros vão procurar um jeito de querer fazer mal, mas é como eu tinha falado, a renúncia. Sem a renúncia, sem a força de vontade, sem olhar para trás, você também não consegue evangelizar, mas é necessária a perseguição. De certa forma, você será perseguido, mesmo fazendo bem a caridade, pregando, será perseguido. Porque você está sendo filho da luz, natural. E sobrenatural, aí ele vai dizer e no século vindouro a vida eterna. Jesus está falando assim, não é que você não vai passar por tais problemas, por enfermidades, por doenças, por desprezo. Também isso só vai se concretizar no século vindouro a vida eterna, como? No reino dos céus. A vida vindoura, a vida eterna, não está
no apego ao nosso século, mas está na vida eterna, é a vida eterna. O século vindouro é a vida eterna. Aí bem no parágrafo do capítulo 3, vocês podem observar que muitos dos primeiros serão os últimos e dos últimos serão os primeiros. Por que está acontecendo isso? Muitos dos primeiros serão os últimos e dos últimos serão os primeiros. Fica um pouco sem clareza essa parte, mas se você for entender, fazer uma parte com calma, exegese, né? O que ele está dizendo aqui? Muitos dos primeiros, como os profetas foram os primeiros a anunciar, né? A volta de Jesus, a volta de Jesus, profetizar as coisas sobre o Senhor. Mas os profetas, mesmo sendo os primeiros, eles foram perseguidos, foram humilhados, foram mortos. Você entende que os profetas são os primeiros, né? Muitos dos primeiros serão os últimos e dos últimos serão os primeiros. Por que muitos dos primeiros serão os últimos? Porque se tu fosse seguir a linguagem daqui da palavra, a linguagem agora que ele está falando assim, os profetas vieram primeiro, né? Pregaram sobre Deus, alianças, mandamentos, foram perseguidos, mortos. Isso já no século não vindouro, mas no outro. Mas eles, na vida vindoura do reino, na vida eterna, eles já são os primeiros, né? E dos últimos serão os primeiros. Como? Aqui pode se referir a nós, os que estão evangelizando já nesse período. Por que são os primeiros? Porque não tem um modo certo. É necessário também que se veja que o dos últimos são os primeiros. Pode ser que seja só a nossa geração, entendeu? Pode ser que não esteja outra geração, ou pode ser que haja outra geração, né? Porque até a volta de Jesus a gente não sabe se vai dar continuidade em outras pessoas. Então, neste momento, no presente momento que nós estamos vivos, pode ser que nós sejamos os primeiros, né? Ou não, ou pode ser que sejam outras pessoas, outros escolhidos. Agora vamos falar um pouco atrás aqui no Evangelho. Aí nós vamos pegar a parte da renúncia, em Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 34 a 38. Em seguida, convocou a multidão, juntamente com seus discípulos. Disse-lhes: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quer salvar a sua vida irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim do Evangelho irá salvá-la. Pois quem aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua vida? O que dará o homem em troca da sua vida? Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. E dizia-lhe: Em verdade eu vos digo, que aqui se acham alguns que não experimentarão a morte enquanto não virem chegar ao reino de Deus com poder. Veja que no final Jesus está falando assim, ó, no versículo 38. Porque essa geração adulta e pecadora que se envergonha de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. E quando vier na sua glória de seu Pai com seus anjos e seus santos. Aí no capítulo 9 tem uma continuidade, né? E diz-lhes: em verdade eu vos digo, dos que aqui se acham, alguns que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar ao reino de Deus com poder.
Temos também uma passagem em Mateus, né? Em Mateus aqui, Jesus está se referindo à sua volta, né? É Mateus 24. Aqui dá para ficar bem nítido, porque o Evangelho fala na renúncia, né? Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perde a sua vida por amor de mim do Evangelho, irá salvá-la. Por que isso? Porque mesmo que o homem seja perseguido, seja martirizado, e não guardar sua vida para si, mas dar testemunho da verdade de Cristo, do Evangelho, ele, de certa forma, morrendo, mesmo que morra, vai estar preservado para a vida eterna, né? Como fala no mundo vindouro. Mas quem fica com medo, se amedronta de proclamar o Evangelho, as palavras de Cristo, de certa forma está com medo, né? De se expor, de achar que não vão dar atenção e acaba dando, como é que fala? Acaba se envergonhando, acaba ficando mole, frio, morno. É necessário que isso aconteça. E isso é uma coisa que vai ter que acontecer, a renúncia, né? A renúncia a palavra ponto-chave daqui. Aí que se vocês forem ver em cima, aqui na Bíblia está falando, né, que tem em Mateus 16, 24, 28, tem também sobre a renúncia. Já em Lucas 9, 23 e 27, temos 3 casos de vocações, né? Que nós vamos acabar indo para lá daqui a pouco. E depois temos em João 12, 25. Eu vou pegar agora em Lucas e depois vamos para João. Tá aqui. Aqui no capítulo... Também no capítulo 9, né? No versículo 57 ao 62. Vamos ler. 3 casos de vocações. Enquanto caminhavam, o homem lhe disse: Senhor, eu te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: as raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse: segue-me. A outro disse Jesus: segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: deixa que os mortos enterrem seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro ainda falou: Senhor, eu te seguirei, mas permita primeiro que eu me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Veja aqui, ó. Aqui temos os 3 casos de vocações, né? Primeiro, tem um homem que quer seguir Jesus, né? Está disposto a seguir Jesus. Ele quer, né? Seguir Cristo. Aí só que Jesus fala de uma coisa que eu acho que de certa forma ele não gostou, né? Por quê? Porque Jesus fala que não tem um lugar onde vai ficar, né? Ele vai estar em qualquer canto. Por quê? Porque está evangelizando. Então, quem está evangelizando necessariamente não pode ficar preso aos bens materiais, né? Aos objetos, os lugares, as pessoas. E, de certa forma, ele não vai ter um canto para estar confortável, né? É isso que Jesus está falando para ele, que as raposas têm covas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sim, se você for pegar o caso anterior lá em Marcos, foi falado lá sobre o centúplo. Aqui temos também essa parte do centúplo, né?
quem é discípulo de Jesus, quem está pregando o evangelho, uma hora vai chegar que não pode ter hospedagem, não pode ter canto para a pessoa reclinar. E o único necessário que vai ter é a palavra, né? E é isso. E a perseguição, além de não ter um lugar para repousar, também pode haver que seja perseguido em certos povoados, em certas cidades. Aí no segundo nós temos a outra aí, aqui foi já Jesus que já disse, segue-me. É bem interessante, né, que Jesus chamou, né? Eu acho que Jesus viu que aqui tinha uma vocação. Essa pessoa tinha uma vocação. Aí a pessoa disse, mas ele pediu, Senhor, permita-me primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe, deixa que os mortos enterrem seus mortos, porém vai um no seu reino de Deus. Por que Jesus falou isso? Porque no fundo, às vezes nós tá mais preocupado pro lado, olha, o lado humano, né? Acaba esquecendo assim, de certa forma, o essencial que é o evangelho, né? O reino de Deus. Por que Jesus disse essas palavras para esse homem? Porque não tinha mais necessidade desse rapaz ir enterrar seu pai. Porque Jesus fala assim, deixe-lhe que os mortos enterram os seus mortos. Ele está falando assim, ó, as pessoas que não querem evangelizar, não querem seguir o reino de Deus, já estão mortas. Já estão enterrando seus mortos. Por que a necessidade de ele ir lá, se o pai dele está morto? Qual a necessidade de ele ir aos mortos? Porque os mortos estão enterrando outros mortos, não tem necessidade. Essas pessoas que não já estão mortas, ele quer dizer assim, mortos, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Por quê? Porque eles estão mortos para si, mortos para as coisas do mundo, mortos para eles mesmos, só querem viver essas coisas do mundo. Não querem mais outra coisa além disso, viver o ideal do mundo, a realidade do mundo. Por isso que Jesus vai falar já no último ponto, né? Que aí vai falar assim, tu porém vai anunciar o reino de Deus. Por quê? Porque é mais necessário anunciar o reino de Deus do que ficar... não que o luto não seja uma parte importante, né? Mas que dá para ver que é necessário que o reino de Deus seja reconhecido, seja glorificado e anunciado. Aí no último, ao outro, não foi o Senhor que falou, a outro Jesus ainda falou, segue, outro ainda falou, Senhor, eu te seguirei, mas permita primeiro que eu me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Por quê? Porque é como no caso desse aqui, é necessário não mais voltar, entendeu? Quem quer seguir Cristo é necessário não ficar olhando para trás, olhando o passado. É basicamente isso. O passado atrapalha, entendeu? Às vezes aqui, ó, quando um jovem vai entrar na vida religiosa, na vida consagrada, ser sacerdote, ele tem que ter mais que voltar, entendeu? Tem que seguir. Um missionário, ele precisa anunciar o reino, ele precisa não mais olhar para o passado que já passou, o necessário é olhar para frente, para o reino. Lembra que Jesus falou lá em Lucas, ou lá em Marcos, a renúncia? Então é isso, basicamente é isso. A renúncia é necessária. Por quê? Porque a renúncia ela nos faz ficar desapegados, ficar livres. E só nela nós temos uma convicção de que o reino vai ser a nossa vida. Eu quero voltar lá em Marcos para vocês verem essa questão do perigo das riquezas, né? E a promessa do centúplo. Aí o que Jesus está falando, essa é a promessa. A promessa do centúplo é mais
A promessa do centúplo é isso, é o reino dos céus. E a renúncia não é mais do que esse centúplo. A renúncia é a fonte que vai nos levar para seguir um caminho de santidade, seguir um caminho de entrega total. Aí nós vamos agora em João 12, 25, para dar continuidade aqui no ponto que nós estamos falando. Tá até aqui já no ponto, ó. Deixa eu abrir da página e eu quero mostrar para vocês aqui. Jesus vai citar sobre o grão, né? Eu acho que você já deve ter escutado sobre o grão. Eu vou dar uma rabiscada aqui primeiro para você entender. Como é que esse vídeo não fica tão longo, mas vou pegar no capítulo 24, tá bom? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morre, fica só, e se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estiver estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai honrará. Aqui dá continuidade, né, do período das riquezas e o centúplo, né? Porque em verdade eu vos digo, Jesus está falando em verdade eu vos digo. Se o grão de trigo, ele está se referindo, quem é o grão de trigo? Os filhos do reino. Lembra lá na parábola do semeador? O trigo e o joio? Trigo, os filhos do reino. Mas esse trigo precisa cair na terra. Onde é a terra? O mundo. Cai na terra. O grão de trigo precisa cair na terra para ele crescer, né? Ou seja, ele morre e renasce novo. Para dar mais frutos, né? Não morre e fica só. Se ele não morrer, ele fica só. Fica só um trigo, nada mais. Se morrer, porém, ele está dizendo assim, se o trigo que caiu na terra caiu, morreu e produziu muito, produz muito, né? Ele está falando basicamente, se a gente plantar uma semente, vai nascer várias. A mesma coisa é a nossa vida de renúncia. A gente precisa morrer para produzir frutos. Frutos de quais são esses frutos? Santidade, renúncia. Quais são os outros frutos? Quais são os frutos do Espírito Santo que a gente precisa produzir? Fortaleza, caridade, conselho, temperância. Tem os frutos do Espírito Santo, né? Aqui a gente pensa que os frutos tá ligado só a uma coisa, né? Ontem no domingo de Pentecostes fala sobre os frutos do Espírito Santo. Então dá para pegar os frutos do Espírito Santo. Vai produzir o quê? Vai produzir muito frutos, frutos do Espírito Santo. A caridade, o amor, a constância. Nessa Bíblia nós temos lá no final, eu vou deixar aqui, ó, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Acho que em todas as Bíblias tem, mas aqui, ó, nós temos os frutos do Espírito Santo. Aí temos os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Então, se o grão de trigo não cai, não produz frutos. Quais são os dons do Espírito Santo? São 7. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Frutos do Espírito. Os frutos do Espírito Santo são 12. Caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia e continência e castidade.
Porque a castidade tem que entrar aqui no patamar do Espírito Santo. Veja, eles aqui são são a pedra de fundamento para nós querer viver a santidade, entendeu? Então, se o grão de trigo cair, produz muito fruto. Um discípulo de Jesus é esse, ele precisa morrer para si, morrer para o mundo, morrer para suas vontades, morrer para tudo. Para quê? Para produzir frutos. Qual é esse fruto? Esse fruto: pregar o evangelho, converter as pessoas, batizar, levar a palavra de Cristo, levar luz, levar paz, levar conselho. E é isso. Aí ele dá continuidade: quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Lembra? As pessoas que são apegadas a essa vida transitória, né? De certa forma, elas estão apegadas às suas vaidades, elas estão apegadas às suas aparências, estão apegadas à sua casa, ao seu carro, à sua família. E esquece que está apegado ao seu trabalho, está apegado às suas paixões, aos seus vícios. E o que Jesus nos diz para fazer? Necessária renúncia. É necessário renunciar a tudo isso. É uma espécie de kenosis, né? Jesus fez essa espécie de kenosis, se esvaziou de si mesmo e se deixou encher pelo Espírito do Pai, né? É uma espécie de kenosis também que Jesus fez, se esvaziou de si mesmo, e esse esvaziamento que ele fez foi uma espécie de renúncia também. Nós precisamos também fazer uma espécie de kenosis, né? Se esvaziar de nós, dos nossos apegos, das nossas... Como é que se fala? Dos nossos grudes, né? Quer dizer, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E por que ele fala assim? Quem quer... Aí ele fala, né? Quem ama a sua vida. Às vezes as pessoas estão apegadas muito, amam muito a sua vida, estão apegadas a muitas coisas, apegadas à sua saúde, à sua beleza, às suas vaidades, às suas sexualidades, essas coisas. Tem medo de morrer, quer ficar vivo para sempre, acha que é imortal. Então, é basicamente isso. Ele tá um pouco de ego, né? Um pouco de ego na mente, no coração. Porque o discípulo já ao contrário, deve ser o contrário. Porque o discípulo vai passar perseguição. Se ele morrer na perseguição, é o trigo que caiu e deu fruto, não vai deixar os frutos. Porque é necessário produzir os frutos? Jesus fala através da renúncia. Jesus não está prometendo ao seu discípulo que haverá. Jesus não está dizendo que o seu discípulo haverá momentos bons, né? Vai haver momentos de todo tipo de coisa que se imaginar, né? Pode ser chicoteado, pode ser preso, pode ser perseguido, mas tem que continuar evangelizando a palavra de Deus no reino. Pode passar por crises, tribulações e diversos tipos de coisas, mas o discípulo de Jesus vai ter o Espírito com ele, né? É só uma pessoa que está na igreja que tem esses dons. É só uma pessoa que fala bem, que tem esses dons. Não. É uma pessoa que sabe falar em línguas, uma pessoa que sabe profetizar, uma pessoa que diz que sabe fazer cura. Não. Às vezes o Espírito Santo está agindo numa pessoa que, de certa forma, a gente acha que não tem potencial para aquilo, né? Tipo, uma pessoa que agora está em casa, está com o dom do Espírito Santo na vida dela. Pode ser um discípulo, um missionário e pregar o evangelho
aos seus vizinhos, às pessoas que não conhecem, né? Falar sobre o reino dos céus. Claro que no início ela vai ter um pouco de dificuldade, né? Depois, se ela saber perseverar, saber se renunciar, saber viver uma vida conforme os dons do Espírito Santo, os dons dos frutos, ela vai encaminhar. É mais necessário também pedir ao Espírito Santo que age na caminhada. Aí se a gente for ver bem o versículo em João, né? João 12, versículo 26. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai honrará. Jesus está dizendo assim, aonde o discípulo dele for, a presença do Espírito Santo está lá iluminando aquele local. Onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Eu não sei se você lembra que Jesus fala isso, né? Onde 2 ou 3 pessoas estão, ele vai estar também. Agora, só para finalizar, eu não vou me estender mais, que já está com 30 minutos. Eu quero na primeira carta de São Pedro, para vocês poderem meditar também sobre isso. É claro que no Novo Testamento vai falar muito sobre essa questão do desapego, né? Que é sobre as virtudes, a pureza, as virtudes cristãs, né? Fala sobre muitas outras coisas, sobre os falsos profetas. Também tá muito incluso esse negócio dos falsos profetas também. Que tem os discípulos de Jesus são uma pessoa que se apega dela mesma, da carne dela, e vive uma vida de caridade, de serviço, de prática das virtudes, de santidade, castidade. Um casal que vive o pacto nupcial, vive a verdade no matrimônio, um solteiro, um consagrado. Então, porque os falsos profetas não têm o Espírito Santo? Porque parte da pessoa que quer auto se referenciar a um problema. Que as obras que vêm do Espírito Santo não podem ser vindas dela, né? O apóstolo, o discípulo não pode dizer que está fazendo algo sem a unção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita onde ele quer. Mas o Espírito Santo habitar onde tem essas virtudes, entendeu? Aí vamos lá. Na 1 Pedro. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 16. A salvação em Jesus Cristo. Esta salvação tem sido objeto das investigações e das meditações dos profetas, que preferiram oráculos sobre a graça que vos eram destinada. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava e que profetizavam os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Foi-lhes revelado que o proponham não para si mesmo, senão para vós. Essas revelações que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregam o Evangelho da parte do Espírito Santo enviado do céu, revelações essas que os próprios anjos desejam contemplar. Aí vamos ter a exortação à santidade. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. Aqui é na volta de Jesus. A maneira dos filhos obedientes. Já não vos amoldeis aos desejos que tinha antes no tempo da vossa ignorância. Qual é esse tempo da ignorância? O tempo pagão, né? Quer dizer, o tempo da ignorância pagão. O exemplo da santidade do homem novo, que renunciou, que está seguindo Jesus e que está pregando o Evangelho. Sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque
eu sou santo. Aqui vemos, né, que a salvação está em Jesus Cristo. Mas vemos que lá não tem Marcos de Jesus fala que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ele está falando aqui basicamente dos profetas, né? Os profetas foram os primeiros, mas são os últimos. Por quê? Porque de fato os profetas já fizeram a sua parte, né? Já profetizaram, já fizeram seus oráculos, né? Já está expelido pelo Espírito de Cristo neles. E eles puderam ser as testemunhas já, né? Que já deram já o seu testemunho de fé. Aí lá no Evangelho fala que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Por que os últimos? Porque lembra que eu tinha falado sobre a questão da volta de Jesus? Então, na volta de Jesus pode ser que nós que estamos agora, ou os que estarão na volta de Cristo, sejam esses primeiros, né? Que esses últimos que vão se achar na volta de Jesus, aí são os primeiros. Não necessariamente que haja uma, como é que fala, uma espécie de ser aleatório, né? Ah, o profeta que estava lá publicou, agora vai ser o último. Não, ele não está falando isso, ele está falando que a vida vindoura não é esse mundo. Mas a volta de Jesus vai fazer com que algumas coisas se encaixem, né, no seu padrão. Para a gente que estamos, o que é necessário aqui? Ó? Sermos filhos obedientes, já não viver como vivíamos antes, viver uma vida de santidade, né? Um exemplo, dar exemplo de vida de santidade às pessoas, aí ser santos. É difícil, mas tem que pedir o Espírito Santo para ajudar. E as nossas ações têm que ser impelidas conforme igual ao filho sóbrio, né? O filho só precisa ter esperança de que a graça vai alcançar ele, né? No dia da volta de Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas acham que se batizou, está na igreja, não precisa mais mudar de vida. Não, né? Não. A mudança de vida é a conversão. O que é que a conversão é? A santidade. É necessário que a conversão todos os dias nos leve a ser santos, né? A ter ações santas. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quem está falando isso aí? Levíticos 11, 44 é o Pai. Então, no reino dos céus não vai entrar pessoas que não sejam santas, né? Ah, mas é só os santos que vão entrar? Não, Jesus sabe o coração de cada um, né? Mas também Jesus sabe da entrega de cada um. Ninguém aqui está levantando a mão para dizer que um é mais santo ou mais pecador, não. O que Jesus está nos exortando é ser santos. Renúncia, desapego, vida de santidade e vida de entrega, né? Não se apegar à sua própria vida e se encher do Espírito. Ter as obras, as ações, viver em exemplo e não mais se apegar à ignorância, o que é aos apetites da carne, né? Ainda mais é isso. Eu vou deixar só até o 40 para lembrar de vocês que no Êxodo, os filhos das 12 tribos de Israel eles andaram 40 anos no deserto, né? E os 40 anos é o quê? Os 40 anos eles choraram a cebola dos Egípcios, né? Fizeram muitas coisas a Moisés, né? Mas Moisés foi paciente, ensinou o caminho, ensinou os mandamentos e
alguns deles puderam entender o caminho e viver a santidade. Basicamente é isso, irmãos. Fiquem com as palavras que foram ditas e meditem, né? Vivam, façam aquilo que a palavra está ensinando. Se vocês quiserem continuar lendo, ela vai falar sobre outras coisas, né? Sobre na carta de Filipenses, de Colossenses, Romanos. No Novo Testamento sempre vai exortar a santidade, né? Sempre vai falar sobre a volta de Cristo, a cristologia e é isso.